como algumas mulheres, para chorar pela sua derrota, para chorar pela sua desgracidência, mas eu quero ser profeta para esta geração e para a tua vida. Deus vai mudar o quadro, Deus vai mudar o cativeiro. Quem talvez está olhando para a tua vida, quem talvez está olhando para a tua história e até está lavra-sub como a névia, talvez foi até pago para chorar por causa da tua derrota, por causa da tua falência, por causa do teu desespero, por causa da enfermidade que acometeu o teu corpo físico, acometeu os teus ossos, acometeu a tua alma, e talvez eles estão até chorando porque foram pagos, e por dentro labra-sub como divácia, estão se alegrando, por fora estão chorando, mas por dentro estão se alegrando, dizendo: ela não vai mais cantar, ele não vai mais cantar. Onde está o Deus dele? Onde está o Deus dela? Onde está o Cristo ressurrecto dele? Onde está o Cristo ressurrecto dela? Eu venho aqui na autoridade do nome de Jesus te dizer que ele não debleque lavrassúria, que ele morreu, é claro, labracominar a céu, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia para te dar vida e vida com abundância. Eu fico tentando imaginar que quando Jesus estava na cruz do Calvário, lá planto de Canaiacel, depois de sofrer a agonia do jardim do Getsemane, agora está Jesus pendurado sobre a cruz do Calvário. Ao teu lado estava um ladrão malfeitor e do teu outro lado outro malfeitor. Diz a Bíblia que a morte e o inferno fazia festa. Lablanto de Canaracel. Diz a Bíblia que o inferno já estava fazendo festa porque o Messias que viria para salvar o mundo, para redimir o mundo do seu pecado, Lablacanto Rebinai, a Tupiquiaçaio, morreria sobre aquela cruz, mas a morte não sabia que um dos maiores ilustres daquela cruz, não Tupiquiacergue, a Candaraia, não seria engolido pela morte. Eu fico tentando imaginar a morte agora, ela dizendo muito em alto bom som, dizendo: eu matei João Wesley, eu matei Tranquedo Neves, eu matei os Beatles, eu matei Labracaia Subnaracaia Céu, Michael Jackson, Alablanto de Canaia Fácia, eu matei grandes jogadores de futebol, eu matei grandes religiosos, eu matei Hitler, Alablanto de Canaia Céu, mas quando a morte está para tragar Jesus, diz a Bíblia que Jesus expira e ele entrega o seu espírito ao Pai, dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí eu vejo a decepção da morte, porque a morte não pode tocar o meu Jesus, o teu Jesus. A morte não vai tocar nos teus sonhos, a morte não vai tocar nos teus projetos, a morte não vai tocar no teu casamento, a morte não vai tocar no teu noivado, a morte não vai tocar na tua vida espiritual, a morte não vai tocar nos teus negócios, a morte não vai tocar no teu ministério, porque Cristo vive e reina sobre a tua vida. Labracala, Naia, Sui, Deplovinaracel. E a morte não pôde engolir o Cristo, porque antes do Cristo morrer, ele olha para o céu e diz: Pai, em tua mão ou em tuas mãos eu estou entregando o meu espírito. Olha, é interessante observar por que, pastor, o Senhor está falando de morte, porque Jairo estava vivendo um período negro da
na sua vida. Que período, pastor? Um período de morte. Eu vejo crente que não gosta de falar de morte. Eu tenho ouvido crente que quando fala de morte, ele se arrepia, ele tem medo da morte. Mas eu venho aqui nesta noite dizer: a morte é só um passo, é só um caminho da eternidade. A morte, quando tentar pegar a minha vida e a tua vida, oremando de Canaracéu, ela estará nos fazendo um favor, oremando de Canaiacéu, porque a morte não pode te separar do amor único, do amor unigênito do Filho de Deus, oremando de Canarabaiacéu. E se nós compararmos a filha de Jairo com a mulher do fluxo de sangue, nós vamos ver algumas coisas muito idênticas da história da filha de Jairo e na história da mulher do fluxo de sangue. O que, pastor? Aquela mulher do fluxo de sangue, ela carregava aquela enfermidade durante 12 anos da sua vida. E a filha de Jairo, ela estava chegando aos seus 12 anos de idade. E é interessante que algumas diferenças e algumas coisas similares apresentam-se na vida dessa mulher e desta adolescente, posso eu dizer. Mas eu não quero me ater aqui, porque quando a multidão está dizendo para Jairo: Jairo, não incomode o mestre, Alamanto Rebinaracel, a tua filha já morreu, não tem mais jeito para ela. Olha, eu entendo que você é chefe da sinagoga, eu entendo que você tem autoridade, eu entendo que você tem patamar, eu entendo que você foi colocado em um alto nível, mas para a morte, Jairo, não tem jeito. A tua filha morreu, então não incomode o mestre. Então o mestre Jesus escuta. Então de longe ele escuta. E quando ele escuta, diz a Bíblia que sem acudir às tais palavras, disse Jesus ao chefe da sinagoga: não temas, mas crê somente. Deus está dizendo para você que independentemente do tamanho que seja a adversidade que tem te cercado, Jesus está dizendo: não temas, crê somente, porque há milagre naquilo que você Labracaiacéu, Comondivácia, não acredita. Há milagre no impossível, há milagre na morte, há milagre nos sonhos perdidos, há milagres, mas creia somente. Se você não crê, irmão, ninguém pode crer por você. Então abra o seu coração nesta noite e creia que Deus pode trazer à tona tudo aquilo que roubado te foi. A Bíblia diz que Jesus, ele olha aquele alvoroço e ele diz: olha, não chorais, a criança não está morta, ela dorme. Eu fico tentando imaginar a cena. Havia um alvoroço. Nós perdemos, antes de eu estar residindo em Apucarana, eu residi 6 anos da minha vida na cidade de Califórnia. E perdeu-se uma adolescente na época em um acidente na rodovia que liga a Marilândia, liga a Mauá e vai para Curitiba. E ali se perdeu uma adolescente. E houve um alvoroço na cidade, porque a menina era muito bela, a menina era muito nova, era praticamente uma criança. Ela tinha tudo ainda a conquistar, ela tinha os teus sonhos a conquistar, e houve um alvoroço. E eu fico tentando imaginar como é que Jesus chega num alvoroço desse, de uma perda familiar, e ele olha para o pai, olha para a multidão e diz: olha, não chores, porque a menina não está morta. Tente imaginar comigo Jesus no meio da multidão dizendo: não chores, a menina
menina não está morta, ela está dormindo. E todos, quando olham para o caixão ou para o esquife, está olhando e dizendo: a menina já morreu. O que ele está dizendo, o que ele está falando. Mas quem estava falando tinha poder sobre a morte. Quem estava falando tinha poder sobre a morte. Paulo diz: Orimiande cominaravassia, olha, morte, onde está o teu aguilhão? Os aguilhões não poderam prender o mestre ressurrecto, que ressuscitou ao terceiro dia. Então Jesus está dizendo: não chores, ela só está dormindo. Lablando de canaracel. Talvez Jesus está usando os teus servos, os teus profetas, os teus atalaias, e ele está dizendo: não chores, crê somente. O milagre do Pierga Candarápia vai acontecer. E talvez você está como esta multidão, alvoroçada, e o que você sabe fazer é só chorar, orebando de canaracel. Mas Jesus entrou hoje aqui nesta festa, ele está dizendo: não chores, porque eu vou dar ordem àquele que morreu, eu vou dar ordem àquilo que morreu na tua vida, e vai ressuscitar, e vai voltar a ter vida, e vai voltar a ter alegria, e vai voltar a ter ânimo, e vai voltar a ter coragem, e vai voltar a ter a disponibilidade que outrora tinha na minha presença. A menina está morta. Não está morta, ela só dorme. Porque quando você olha com um olhar de morte, Jesus olha com um olhar de vida. Quando ele você olha e diz: não tem mais jeito, aí Jesus entra e fala: agora tem jeito, porque as suas esperanças acabaram, você não crê mais. E quando você não crê, eu começo a criar no mundo espiritual, e eu começo a materializar no mundo físico aquilo que você não crê, para te provar que eu sou Deus. Deixa eu abrir um parênteses na mensagem. Quantas das vezes Deus já provou para você que Ele é Deus, e quantas das vezes você quer ainda que Deus te mostre alguma coisa? Oh, irmão, abre a sua boca nesta noite, adora Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 10. A Bíblia diz que havia uma mulher naquela terra de Sunem chamada Sunamita. E diz a Bíblia que ela tinha um marido, e esse marido já era velho, avançado em idade. E diz a Bíblia que todavia, quando o profeta Eliseu cruzava Sunem para chegar na escola dos profetas, para dar a sua aula como professor de teologia, como professor de escola bíblica dominical, diz a Bíblia que agora esta mulher, todos os dias, ela está observando o profeta. E um belo dia ela se assenta com seu marido, e o que ela faz, pastor? Ela fala: olha bem, você tem reparado este homem? Eu tenho percebido que ele é um santo homem de Deus. Então façamos para ele um quarto, e nesse quarto nós vamos colocar uma cama, nós vamos colocar uma mesa, nós vamos colocar uma cadeira, e nós vamos colocar em cima da mesa um candeeiro, porque toda vez que o profeta passar pela cidade, nós vamos hospedar ele, pastor Cícero, nós vamos tratar dele bem, nós vamos dar ele a melhor comida, a melhor bebida, a melhor cama, a melhor hospedagem dada ao profeta será dada aqui em Sunem. Diz a Bíblia que o marido concordou. Eles fizeram uma obra de pedreiro acima da vossa casa, um quarto para hospedar o profeta. Diz a Bíblia que agora o profeta, ele é hospedado na casa. Mas antes de entrar na hospedagem, o que me chama a atenção na vida da Sunamita, que em nenhum momento na narração bíblica
você vai encontrar alguém dizendo: olha, sunamita, Eliseu é homem de Deus, Eliseu é santo homem de Deus, Eliseu é profeta, Eliseu é homem de Deus. A nenhum momento, Labracalacel Candaraia, o testemunho de vida de Eliseu, Durimihande Calabachandaraia, trouxe isso para os olhos daquela sunamita. Eu estou abrindo um parênteses. Esta geração em que nós estamos vivendo, muitos não conseguem testemunhar Cristo com seu testemunho de vida. Quando eu me assentei ali, Lebacalamanto, Rebinai, Lebacalassuticandarabevássia, Lebicomanévia, eu conseguia me alegrar no Espírito, porque eu vim aqui uma igreja, e quando eu falo de uma igreja, eu estou falando de todas que aqui estão reunidas, o remanto de Candaracel, Candaraia. E quando eu me assentava ali, Jesus me dizia, por meio do seu Espírito, e me dizia: Denis, tem gente batendo no peito e dizendo, Lebracanto Rimicovas Nébria, que não tem uma geração do Piquiaçaio que não se contaminou. Olha para minha igreja, esta aqui é uma delas que não se contaminou. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu marido, ele é um santo homem de Deus. As pessoas não falaram de Eliseu. Porque quem tem vida com Deus não precisa ficar falando para os outros que é homem de Deus, que é mulher de Deus, que é jovem de Deus, que é criança de Deus. As pessoas vão olhando o seu caminhar, vão andando o seu caráter. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Tem muita gente enganada no Evangelho. Tem muita gente dizendo eu sou e não é nada. Tem muita gente dizendo eu faço e não faz nada. Porque se Jesus não tiver no negócio, você não faz nada. Você não é nada. Agora, se Jesus estiver no negócio, não precisa de você se vestir como crente para falar que é crente. As pessoas vão vendo você andar, a sua conduta vai testemunhando quem verdadeiramente você é. Vamos fazer um quarto para o profeta, marido. Este homem cruza para lá e para cá. E é homem de Deus, é profeta. Tem gente te observando, irmã do circo de oração. Ô irmão, obreiro, tem gente te observando. O líder de departamento, tem gente te observando. Deus na terra! E a minha pergunta é: como está sendo a tua conduta perante estas pessoas que estão te observando? Será que o seu testemunho é um testemunho verídico? Será que as pessoas viram a transformação de Deus na tua vida? Ou será que as pessoas estão ainda dizendo: olha, ele vai na igreja, ela vai na igreja, mas quando chega aqui a gente escuta lá da vizinhança o que ele está falando, o que ela está falando. Oremanda, Calamaia, Suribicovas, Nébria, ele não mudou. As pessoas te conhecem, meu irmão, é pela tua conduta. Fez o quarto. Vamos fazer o quarto. Porque ele é profeta. Tem muita gente dizendo que é profeta. Meu Deus. Tem muita gente, pastor Enzo, dizendo que é profeta. Jeová, fala mesmo. Profeta que traz o que os outros sabem é fácil. Meu Deus. Profeta que sabe, que traz coisa superficial é fácil. Eu quero ver se é profeta quando traz algo que ninguém sabe e aí Deus vem e cumpre. Isto é profeta. Tem muita gente enganada e lebrecamandora sabe como vivasse.
evidência, dizendo: olha, este é profeta, este é profetisa. Não se engane pela veste que veste, não se engane pela roupa que anda, não se engane pelo carro que anda. Oremanda calabaia calassure canalamastéria, oremanto de comovivácia candaraia, monte que naracel candaraia, porque profeta é aquele que traz a realidade, aquilo que é impossível. Capítulo 6 de 2 Reis está dizendo que os servos dos filhos dos profetas chegam até Eliseu, diz Eliseu: o lugar que nós habitamos ficou pequeno, nós podemos, com a tua bênção, com a tua permissão. Profeta é obediente, profeta vive debaixo de submissão. Oremanda calabassuri como a névia. Tem um tanto de gente dizendo que é profeta, que é profetiza, mas não obedece pastor, não obedece líder, não obedece líder de ciclo de oração. Que profeta é o que, irmão? Vai descendo para a casa do oleiro, vai descendo para a casa do oleiro, porque Deus quer te fazer ouvir as palavras dele. Aleluia! Alabraca mandorostec na raiacel. Eita, Deus poderoso! Deus de glória! Vamos fazer um quarto. Porque profeta, eles estão cortando a lenha para ampliar o lugar onde eles habitavam. E aí acontece algo inusitado: o machado cai na água. E aí ele se desespera e fala: e agora? Nós não temos capacidade de tirar o machado que caiu lá dentro. Só o profeta. Olha, Eliseu, vem aqui, o machado caiu na água. Mas qual é o problema? O problema, Eliseu, é que o machado era emprestado, não era nosso, e nós temos que devolver. Diz a Bíblia que Eliseu agora manda cortar um galho, e quando é cortado o galho, ele põe na ponta da água, e ele diz: sobe machado, sobe ferro, sobe machado, sobe ferro, sobe machado, sobe ferro. Diz a Bíblia que o machado volta para o cabo do galho. O que é isso, pastor? Lupicalavaia-céu, impossível. Profeta profetiza o que é impossível, não o que é possível. Tem muita gente lá pra Calaxandaraia que vê alguém chorando no culto, e aí ele já sai correndo para entregar recado, para entregar revelação. Deixa eu falar, Jesus está mandando falar, eu vou falar tudo. O remanda candalavastéria é algo superficial, porque Deus é aquele que diz Daniel, capítulo 2, versículo 22, ele revela o profundo, o oculto e o escondido. É o escondido, é o que ninguém sabe, é o que Deus revela. Onde placa lá mandará a céu. Vamos fazer um quarto para o profeta, marido. Fecha o quarto. Maravilha de Deus! Pôs uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Eu quero falar da cama. Pôs a cama para que o profeta, todavia, quando passasse cansado, parasse ali e descansasse. Cama fala de descanso. Fala de onde Deus trata das tuas emoções. Cama fala de um lugar que, quando o seu consciente apaga, o Espírito do Senhor entra em ação para tratar a sua alma. Obrigado. Aleluia, Deus. Fala mesmo, Deus. Deus está falando de cama aqui, porque Ele está dizendo: tem coisa que eu, Deus de Israel, que vou fazer, então deita e descansa. Tem coisa que você não vai fazer, tem coisa que você não vai conseguir realizar, porque não é na força do teu braço, não é do seu jeito,
não é da sua maneira, não é na sua arqueologia. Eu acho que é assim, eu acho que é assá. Não, é de que lavassúria. Deita na cama, descansa, aquieta a tua alma, porque quando deitamos na cama, talvez cheios de preocupação, e aí nós apagamos em um sono em que nós dormimos, e aí o Espírito do Senhor entra em cena, quando o invisível de Deus entra na Gassub-Ergia para tratar os nossos conflitos, para tratar os nossos traumas, para tratar da nossa alma. Cama fala de terapia, cama fala de algo terapêutico. Quando você deita, o Espírito do Senhor, Ele vai trabalhar em causas que você preocupou o dia inteiro, que você lutou a semana inteira, que você lutou o mês inteiro, que você lutou o ano inteiro e não viu vitória. Mas quando você descansa, quando verdadeiramente você confia no Senhor, vai acontecer. Rebanto de Canaracel, porque você fez a tua parte, deitou na cama e confiou no Deus de Israel. Tem gente confiando no prefeito da cidade. Tem gente confiando nos vereadores da cidade. Tem gente confiando no patrão. Tem gente confiando no dinheiro que vai entrar. Não, irmão, deita na sua cama e confia no Senhor. Confia no Senhor. E confiar no Senhor, irmão, é bem diferente do que eu vejo a geração que eu tenho intitulado geração sem sabor. Porque a geração que nós vivemos é uma geração sem sabor. É uma geração que não salga. É uma geração que não tem luz. Oremanda calamaia sube como a névia. E eu vim aqui nesta noite, irmão, te desafiar. Eu só tenho 34 anos de idade. Segundo os estudos bíblicos, segundo os estudos teológicos, uma geração dura 40 anos. E segundo a Nagiaseb Comondivácia, os estudos da terra, uma geração dura 30 anos. Eu tenho 34. Segundo os estudos bíblicos, faltam 6 anos para me marcar a minha geração. Só falta 6 anos. O rebando de Canaiacel. Eu tenho marcado a minha geração e quero marcar a geração que ainda virá. Deus está levantando, tratando pessoas na cama, tratando pessoas no seu emocional, tratando pessoas no seu psicológico, tratando pessoas precipitadas. Para quê, pastor? Para marcar esta geração. Deus não te levantou por acaso. Deus te levantou com um propósito. Tem coisa que o homem não vai tirar de você. Tem coisa que o homem não vai conseguir arrancar da sua alma. Os traumas, os pesadelos, as decepções, as traições, o homem não vai conseguir tirar. Mas quando você deita na cama, o Espírito do Senhor, Ele se encarrega de tratar da sua alma, de limpar a sua alma e te dar vitória. Se você sair perguntando aí quem nunca teve uma decepção, vai ser raro você encontrar aqui dentro alguém que nunca teve uma decepção. Se você procurar aqui dentro alguém que nunca foi traído, vai ser raro. E olha lá se você achar alguém que não foi traído. Se você procurar aqui dentro alguém que foi rejeitado na infância, na adolescência, na mocidade e até depois de adulto, vai ser raro quem você não vai achar. Mas deita na cama, deixa o Espírito Santo tratar a tua alma, porque você tratar da sua alma, não vai ter inferno, não vai ter morte, não vai ter demônio, não vai ter principado, não vai ter potestade que possa contra a tua vida, porque a tua alma estará tratada. O maior problema desta geração é que o inimigo tem batido nas emoções, o diabo tem batido na alma, o diabo tem tentado ferir a alma, e aí nós não deitamos na cama, e quando não deitamos na cama, nós não somos tratados, e aí nós encontramos uma geração doente. Doente como, pastor? Fisicamente?
não, uma geração doente espiritualmente, porque não foi tratada. Alabracalaxandaraia. Tem coisa, irmão, que não é o psicólogo que vai tratar de você, tem coisa que não é o psiquiatra, tem coisa que não é o neurologista, tem coisa que é o Espírito do Senhor que vai arrancar da sua alma. Então deita na cama. Olha para o seu irmão, diga para ele: deita na cama. Deita na cama e descansa. Olha para 2 ou 3 e diga para ele: deita na cama e descansa. A segunda coisa, o segundo utensílio que eu encontro dentro do quarto: mesa. Olha para o seu irmão, diga para ele: mesa. Mesa fala de união. Mesa fala de unidade. Mesa fala de comunhão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Salmo 133, 3. Ó, com bom e consuado é que os irmãos vivam em união. Mesa é lugar de você sentar para tirar as diferenças. O problema, pastor Cícero, da nossa geração, posso eu dizer, o outro fere o outro machuca o outro calunia o outro, mas não tem caráter de sentar na mesa e resolver. Não tem caráter de sentar e falar: olha, irmão, não gostei do que você me falou. Senta na mesa, irmão. Não sai aí no Facebook falando mal dos outros. Não fica entrando em redes sociais falando mal dos outros. Não fica colocando mensagem destrutiva, indireta para os outros. Senta na mesa, resolve na mesa. Olha para cá, senta na mesa. Pastor, eu não gosto dele. Senta na mesa. Pastor, eu não vou com a cara dele. Senta na mesa. Labranto de canaia céu. Sabe o que eu aprendi com esses 15 anos de caminhada? 16 que vão fazer no mês de novembro. Que não se pode culpar ou julgar alguém sem você antes andar com ele. Anda com ele primeiro antes de abrir sua boca. Anda primeiro. Antes de você caluniar, anda primeiro. Antes de você criticar, anda primeiro. Antes de você apontar o dedo, anda primeiro. Eu acho que ele é muito metido. Eu acho que ela é muito metida. Ela não me deu a paz hoje. Ô, geração sem sabor. Senta na mesa. Porque na mesa você vai quebrar as diferenças. Na mesa você vai dizer ao fraco: ser forte. Senta na mesa. Senta na mesa. Eu não gosto dele, mas senta na mesa. Senta na mesa, resolve lá. Você vai ver que ele tem qualidades que você não tem. Você vai ver que ela tem qualidades que você não tem. Você vai ver que Deus deu a ele e a ela o ministério que Deus vai te ensinar por meio dele. Então senta na mesa. Lablacanto, rebinarabacanto, rebinai. Deixa esse orgulho de lado. Deixa essa vaidade de lado. Larga esse eu de lado. Senta na mesa, quebra as diferenças. O remanda canto rebinai, notite cada laga subcomondivácia. Não estamos em mais tempo de ficar guerreando um contra o outro. Senta na mesa e resolve. Se não dá certo, faz as pazes ali. Ah, mas não vai ficar a mesma como não tem problema. Mas resolve ali, resolve ali. O remanda canto rimiova nagacel. O remanda calavaca xandaraia. Nós vivemos em uma geração em que é melhor falar mal do irmão nas costas. Ô irmão, senta na frente e fala na cara dele. Fala com ele, irmão. Senta. Alabacante, o rabinai. Porque quando você fala nas costas, você está dizendo: eu não sento em mesa não. Mesa não é para mim. Eu não quero viver em comunhão. Aí você contrai para dentro da tua vida um pecado de um grande inimigo nosso chamado Satanás. Porque Lúcifer é anjo de luz. Tem muita gente
dizendo, meu inimigo é Lúcifer. Não, irmão. Lúcifer era anjo de luz, não é mais. Quando ele caiu com a terça parte dos anjos, ele se tornou diabo. Ele se tornou acusador. E só ele, irmão, é que quer ver a tua queda. É só ele que quer ver o teu tombo. Orei para cantar a céu. Pastor, eu não vou sentar na mesa com ele, porque ele está cantando mais que eu. Ele está pregando mais que eu. Oxalá que toda a pucarana pregasse. Oxalá que toda a pucarana profetizasse. Oxalá que toda a pucarana adorasse o nome do Senhor. Tem gente que não gosta de sentar na mesa, porque Deus resolveu investir na vida do irmão. E ele acha que Deus não investe na vida dele. E aí ele fala, eu não vou sentar na mesa não, o Senhor só deu para ele. Mas senta na mesa e escuta as experiências dele. Vê se você aguenta passar o que ele passou. Senta na mesa e escuta as tragédias que aconteceram na vida dele por causa de um chamado. Senta na mesa antes de você abrir a sua boca. A geração de hoje, ela tem perdido o temor de tocar em líderes e lideranças. Tem perdido o temor de tocar em homens e mulheres de Deus, porque esquecem que antes deles chegarem onde chegou, eles têm uma história, eles têm um trajeto. Então antes de nós abrirmos a boca, vamos sentar primeiro. Quando você vê alguém falando alguma coisa, não dê ouvido não. Senta com a pessoa da qual a pessoa falou e vê se ele é isso. Senta primeiro. Não vai nessa onda aí não. Não vai não. Isso vai estragar a tua alma. Isso vai te autodestruir. Senta primeiro. Eu me lembro que um belo dia eu fui ministrar Labracaia Subcomunidade fora do estado do Paraná, lá em São Paulo. E uma irmã, ela me acompanhava pelo meu site, me acompanhava pelo Facebook, na época pelo Orkut. E quando eu cheguei na igreja, ela disse, mas tu é metido, tu és nariz em pé. Eu disse, irmã, eu nem te conheço, minha querida, nós nem andamos junto. Labracaia Subcomunidade. E aí eu fui pro meu quarto, chorei a madrugada inteira de Jesus. Eu não sou metido coisa nenhuma, eu sei da lama que o Senhor me tirou. Labraquia céu. E na noite que ia entrar, eu ia pregar, irmão. E aí Deus me deu uma mensagem. E aí o Senhor falou, você não vai pregar essa mensagem, tu vai contar o teu testemunho. Tu vai falar da onde eu te tirei, onde eu comecei a contar o testemunho. Acabou o culto, a irmã lá dizendo, eu vim aqui te pedir perdão, porque primeiro não sentou na mesa. Vamos aprender a sentar na mesa primeiro, irmão. Cadeira. Mas senta na mesa. Não é em cima da mesa, não. Quando eu falo de sentar, porque me lembro, muitas vezes que o seu português tem a sua dificuldade, não estou mandando você sentar em cima da mesa. É estar em volta à mesa. Eu não vou lá não, porque eu não gosto daquele irmão. Eu não vou lá não, porque aquela irmã do tipo de oração não dá. Sentar na mesa, em volta da mesa. Cadeira. Tinha cadeira lá dentro do quarto. Obrigado, meu Deus. Cadeira tipifica posição. Cadeira tipifica lugares altos. Glória a Deus. O que Deus reservou para a tua vida é grande. O problema é que muitos não acreditam naquilo que Deus projetou para a vida dele. E aí eu tenho uma má notícia para te dar. Se você não crê no que Deus falou com você, você acha que quem vai crer? Eu não conheço um homem de Deus que quando Deus fala com ele, ele espera os outros falar para ele crer. Não, ele crê no que Deus falou. E é por isso que a gente é taxado de louco, de doido. Por quê? Porque ele fala e a gente acredita 100% no que ele fala. E se dá errado, que não dá, mas se a gente fica coxando, vai, e se dá errado? Mas foi ele que falou. É Deus. Glória a Deus. Cadeira.
O Senhor tem lugares altos para a tua vida. Jairo não sabia que a cadeira que estava reservada para a filha dele era uma cadeira de destaque. Era uma cadeira em que o nome de Deus seria glorificado por meio do teu filho Jesus na vida da filha de Jairo. E na casa de Jairo, o chefe da sinagoga, Jesus é mestre em entrar em lugares em que as pessoas acham que são grandes demais, que são poderosos demais. Jesus entra, cria a sua situação, glorifica o nome dele. A pessoa se rende quando é humilde, quando tem o coração quebrantado e fala: eu não posso viver sem esse Jesus. Ele mudou a minha vida, ele mudou o meu quadro, ele mudou a minha história. Talvez você entrou aqui por estas portas na abertura desse 11º congresso do ciclo de oração, e talvez a sua cadeira está até cheia de pó, porque Deus está te esperando nela, mas você fica aí fazendo biquinho, você fica aí fazendo hora. Eu vou quando posso, eu vou orar quando dá, eu vou pregar quando aí a cadeira vai enchendo de pó, e Jesus vai falando assim: não pode ficar cheia de pó, eu vou levantar outro no seu lugar. E aí Deus vai levantando, aí você fica picudo, como diz o paranaense, aí você fica chateado, bravo, porque a cadeira era sua, mas a nenhum momento você pagou o preço devido pela cadeira, a nenhum momento você se desgastou na presença de Jesus Cristo, o Yeshua e a Mashiach, rabando de Canaiacel, para que você chegasse na cadeira. Mas aí tem alguém no anonimato, tem alguém como o rabisco da terra, está pagando o preço na calada, está sofrendo, está chorando, está gemendo, mas ele vai lá para aquela súplia. E aí quando você vê ele na cadeira, você fala: não era para ele estar, o Senhor é injusto. Deus não é injusto, Deus trabalha com a balança de justiça. Quando você não quer a cadeira, Deus trabalha outro e levanta outro para fazer no seu lugar. Como está a sua cadeira? Ah, pastor, tem uns 10 anos que eu recebi uma chamada de ser isso, de ser aquilo, e por que não é até hoje? Ah, pastor, Deus disse que eu ia rodar a terra, que o Paraná seria pequeno, mas por que ainda não aconteceu? É porque muitas das vezes você sai do centro da vontade de Deus. É porque muitas das vezes você não fica na cadeira, e Deus quer te ensinar na cadeira, Deus quer te corrigir na cadeira, Deus quer te disciplinar na cadeira, Deus quer te dar sabedoria na cadeira. Mas ele fala: não, aqui tá ruim demais, eu só fico aqui sentado, tem gente brilhando mais do que eu. E quem disse, irmão, que nós fomos chamados para brilhar? A única estrela que brilha nesta noite aqui não é pastor Denis, não. A irmã foi muito bem enfática quando ela disse: a voz é do pastor Denis, mas a Dupi Erga Candaraia, a dicção, a fala é do grande El Sou. Eu não vim aqui brilhar, não. Eu não vim aqui ser a estrela do congresso, não. Porque a estrela é Jesus, o remanto de Canaiacel. Mas tem cadeira te esperando. E o que você está fazendo por esta cadeira? Porque Deus não é injusto. Ele não dá cadeira para quem não faz a sua parte. Jesus não dá cadeira para quem não chora, para quem não paga o preço, para quem não ora, para quem não lê Bíblia, para quem não sobe ao cume do monte, para quem não passa vigílias com Jesus. Jesus não dá nada de graça, não, irmão. Para que você vai com essa teologia barata, que é só dar a teologia da barganha. Eu dou 1.000 para Jesus, Jesus me dá 10.000. Para com isso. O Ramanda cante o Rebinai. Tem um preço e Jesus está esperando o teu preço para te colocar na cadeira. Eu fiquei
fiquei cerca de 5 anos ou 6 anos, leblacanto, rebinaraçoa, candaraia, só ouvindo Deus falar. Deus abria a boca do povo em Belo Horizonte, que vinha do Rio de Janeiro, lá em Belo Horizonte, do Paraná, e Deus abria a boca do povo e dizia: eu tenho passaporte, eu vou te levar às nações. E eu lá tranquilo esperando. Deu 1 ano nada, deu 2 anos nada, deu 3 anos. Eu falei: Jesus, eu preciso entender o que o Senhor está fazendo, porque o Senhor está falando e nada está acontecendo. Alguma coisa errada está. E eu não estava em pecado, irmão. Eu não entendi. Eu achava que tudo ia cair do céu, que o Senhor ia abrir a porta e mandar o seu anjo e tudo ia acontecer. E não é assim não, irmão. Tem um preço para se pagar. Labracanto Rebinai. Eu recebi uma promessa de um passaporte no ano de 1998. Fazem cerca de 2 anos que esse passaporte foi tirado. Ô irmão, foi ano pra caramba. Mais de 10 anos se passaram para que o passaporte chegasse, porque tem preço. A cadeira continuava lá, mas eu precisava continuando pagando o preço. Eu precisava continuar na brecha. Eu precisava estar no centro da vontade. Tem cadeira te esperando. Então entra na brecha. Não deixa a cadeira se encher de pó, não, irmão. E para chegar onde Deus quer, o candeeiro tem que estar aceso. Candeeiro fala-nos do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar aceso dentro de você. Não adianta só crer somente e não temer. Tem que ter o Espírito Santo impregnado na sua alma. Aonde eu passo, eu sempre digo: ou você entra no fogo, ou o fogo entrará em você. Alablando de Canereb Narafácia. E isso é notório que, se você não deixar o Espírito Santo entrar, ele não vai quebrar a porta do seu coração e entrar, porque ele não é ladrão, ele não é satanás, ele não é falso apóstolo, mercenário, não. Ele bate educadamente. Se você falar: entra Espírito Santo, ele vai te batizar com o Espírito Santo. Ele vai te dar línguas repartidas como de fogo. Ele vai te dar dom de maravilhas. Ele vai te dar palavra de ciência, palavra de sabedoria, alablando de canaracel. Mas deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo labracaia sebe como ondivácia ser o candeeiro da tua alma. Tem muito crente que está perdendo o candeeiro. Tem muito crente perdendo o Espírito Santo de dentro da sua alma. Tem muito crente que não sente mais a presença do Espírito Santo. Tem muito crente que já não fala mais em língua. Tem muito crente que não profetiza mais. Ai, pastor, eu não profetizo porque quando eu abro a minha boca para falar que assim diz o Senhor, o irmão diz: está na carne. O irmão diz: olha, lá vem a irmã louquinha, lá vem o irmão louquinho. Fica tranquilo, quando é Deus que fala, vai acontecer. Quando Deus fala, vai acontecer. Quando Deus fala, vai acontecer. Eu já fui até disciplinado em Belo Horizonte quando era presbítero. Senta aí no banco. Verdade, mas é assim mesmo. Senta aí no banco. Por quê, meu pastor? Porque um belo dia o Espírito do Senhor me tomou em profecia e arrancou um presbítero de cima do altar que estava em pecado em cima do altar. Aí o meu pastor disse assim: não, não pode ser assim. Não pode fazer assim. Fica um tempinho aí no banco. Eu disse: Jesus, mas o Senhor falou. E naquela época o Senhor me tomava em profecia e eu não lembrava. Para piorar, eu não lembrava. Só sei que acabou o culto, eu estava numa reunião. Falei: Jesus, o fogo deve ter caído mesmo. Quantas pessoas sentaram a apagar o fogo do Espírito na minha alma?